Nesse tutorial eu vou te mostrar que em poucos passos é possível fazer uma moldura ou quadro para você colocar sua facecam, seja para vídeos ou para live stream. E não importa se você nunca abriu o Photoshop, eu vou te explicar o passo a passo e eu tenho certeza que você aplicando, você vai ter um excelente resultado. Olá pessoal, meu nome é Ziel Moura, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. E a gente vai estar utilizando o Photoshop, tá? Juntamente com a fonte, eu vou deixar na descrição o link dessa fonte para você baixar e instalar. É super simples instalar a fonte. Quando você baixar o arquivo, você extrai, dá 2 cliques e instala normalmente no seu PC. Tá certo? Então, agora a gente vai no botão arquivo, vamos clicar em novo para a gente criar um novo documento. Aqui você pode colocar o nome, eu vou colocar aqui facecam mesmo, mas você pode colocar o nome que você quiser. Na largura, você coloca 1920 pixels, tá pessoal? Por 1080. Assim você tem um arquivo Full HD, digamos assim. A resolução você pode deixar em 72 e o plano de fundo, né, o conteúdo de plano de fundo aqui, pode deixar branco. Essas outras opções aqui você não mexe, tá? Somente nisso mesmo e clica em criar. Agora que o Photoshop criou esse arquivo pra gente, a primeira coisa a se fazer é a gente pegar formas, tá? São as ferramentas Shapes aqui no Photoshop. E elas ficam aqui embaixo dessa setinha, ó. É essa partezinha aqui, essa ferramenta, tá? Se você clicar com o botão direito em cima desse retângulo, você vai ver que tem outras formas aqui, né? Outros shapes que você pode estar utilizando. Mas nesse caso, a gente vai começar por essa daqui, que é a ferramenta retângulo. Aqui em cima a gente tem algumas configurações a serem feitas logo para a gente começar. No preenchimento, você vai clicar, tá? A gente vai colocar uma cor base aqui, só para poder a gente entender e visualizar melhor a forma. Então eu vou colocar aqui uma cor, um azul, pode ser um azul então, ó. Se você quiser o código hexadecimal, é esse aqui, ó. Basta você pausar e aí no seu Photoshop você digita esse mesmo código nesse mesmo campo aqui, que você vai ter a mesma cor que eu estou utilizando. Mas você também pode utilizar a cor que você achar mais conveniente, seja rosa, seja verde, vermelho, enfim, você pode utilizar a cor que você quiser. Então, clicando aqui em OK, a gente agora acabou de aplicar o preenchimento. Só que nós também vamos precisar utilizar o traçado, que fica bem do lado aqui, ó. Então eu vou clicar no traçado aqui, ó, nessa partezinha, e vou selecionar uma cor, clicando nessa janelinha aqui. Já que eu comecei com azul ali, aqui eu vou colocar um azul bem mais escuro, tá? Então aqui eu vou colocar um azul bem aqui, ó, bem escuro, quase o preto mesmo. Pode ser esse aqui mesmo, ó. Então, ó, se você quiser o código, é esse aqui. Basta você digitar, como eu falei anteriormente, e você vai ter a mesma cor que eu estou utilizando. Na sequência, clique em OK e aí você vai ver que a gente tem aqui o tamanho. Só que isso aqui é bom definir quando a gente já tiver a forma criada. Então eu vou selecionar, vou colocar 5 e pressionar Enter só para poder a gente ter uma base para iniciar mesmo. Veja o seguinte, que aqui a gente já tem para colocar algumas dimensões no L, que significa lado, e também no A, que significa altura. Então no L eu vou colocar 1280 e no A eu vou colocar 720. Assim eu estou criando um arquivo 16:9, né, proporcional à resolução HD. Então, fazendo isso aqui, o meu vídeo, no caso, a minha moldura, ela vai ficar bem retangular e vai caber certinho. Mas aí você pode definir o tamanho. Eu recomendo nessa proporção aqui, porque aí sua facecam encaixa certinho aí nessa resolução, ou melhor, nessa proporção. Então, quando você colocar esses valores aqui, você pode simplesmente dar um clique aqui no documento em branco. Agora você clica em OK. E bem, ele já fez aqui um retângulo pra gente. Podemos clicar nessa setinha aqui, ó, para poder esconder essa janela, né? Deixar guardadinha ali. Aí eu pressiono Ctrl T e clicando aqui e arrastando eu consigo ir centralizando o meu material. Se você não quiser centralizar dessa forma, você pode vir até essa primeira ferramenta, tá? Que é a ferramenta Mover. Nessa parte de cima você clica nesses três, eu diria que 3 bolinhas, digamos assim, para ficar mais fácil, né? Você clica lá, aqui onde está escrito, ó, alinhar a. Se tiver em seleção, você coloca alinhar a tela, tá? E aí simplesmente você clica nessa opção aqui, ó, e depois nessa daqui. E o que é que essas duas ferramentas fazem? A primeira ela vai centralizar verticalmente, tá? E a segunda ela vai centralizar horizontalmente. Então aqui eu tenho um projeto centralizado no meu documento, tá? Veja que o traçado que eu coloquei aqui, né, ele ficou bem fino, né? Eu quero um traçado mais espesso. Como é que eu posso fazer isso? Você vai voltar aqui na ferramenta Shape, tá? E aqui na parte superior a gente vai aumentar o tamanho desse traçado. Então você pode simplesmente clicar nessa setinha aqui, né, e ir aumentando, ó. Então a gente vai aumentando, aumentando. Bom, eu vou colocar aqui 45. Bom, 45 tá ótimo. É isso aí mesmo que eu queria. Eu pressiono Enter e aí ele vai fazer essa forma pra gente.
Logo de início, essa parte azul aqui será onde ficará seu vídeo, no caso, a sua imagem. E o resto que a gente vai fazer agora trata-se da própria moldura em si. Agora você vem nessa opção aqui, ó, que é para criar uma nova camada. Do lado da lixeirinha aqui, tá? Você clica nessa opção e vai criar uma nova camada em branco pra gente. Por que eu tô fazendo isso? Porque daí, quando você for fazer um novo retângulo, agora não fica junto na mesma camada, e aí depois você não tem que perder tempo e dar uma dor de cabeça. Enfim, cria uma nova camada aí para ficar mais interessante. Observe aqui como é que tá. Nós temos o plano de fundo, nós temos o retângulo 1 e agora a gente criou uma nova camada. E aí sim, agora no preenchimento a gente vai colocar a mesma cor que a gente utilizou aqui no traçado. Se você não mexeu no seu Photoshop, vai estar aqui, ó, cores usadas recentemente, vai ser essa daqui, ó, essa do canto. Então você clicou aqui, já aplicou a cor e não tem mais que ficar abrindo janela e configurando cor novamente. E agora a gente desabilita esse traçado, clicando lá naquela opçãozinha ali, e agora você clica nesse quadro branco aqui com um risco vermelho. Então clicou aí, né, você vai estar tirando o traçado. E agora a gente vai estar fazendo alguns retângulos aqui. Então eu vou segurando o Alt e rolando o scroll do mouse, eu vou dar zoom nessa parte da imagem e eu vou simplesmente desenhar aqui um retângulo, tá? Você pode decidir o tamanho que você vai querer. Nesse caso eu acho que desse tamanho aqui, ó, já tá ótimo, já é o suficiente. Eu clico ali naquela janelazinha. Eu vou só chegar mais próximo aqui para ver se está alinhado, ó. Se não tiver bem alinhado com o de baixo, você pressiona o Ctrl T e aí você reposiciona, tá? Para o lado ou para o outro. Nesse caso aqui eu creio que já está centralizado certinho aqui, ó, alinhado no caso, ó. Tá ótimo. Eu vou só baixar um pouquinho aqui. Tá valendo então, olha só. É isso aí mesmo. Nessa partezinha aqui, né, você pressiona o Ctrl T e fica dessa forma. Aí você vai segurar Ctrl, vai clicar nessa opçãozinha aqui, nesse canto de cá. Além de você segurar Ctrl, você pressiona Shift porque ele fica bem alinhadinho aqui o ângulo. Então você vai clicou, quando você clica e arrastar um pouquinho, vamos deixar em 30 graus. Tá? Você pode fazer isso colocando 30 aqui, ó. Tá? Aí você pressiona Enter e tá certo. Enter novamente, clica em Sim e agora a gente tem uma forma já aqui. Só que eu quero duplicar essa forma. Como é que eu faço? Eu pressiono Ctrl J, tá? E aí você pode ver que acabou de criar mais uma camada aqui chamada Retângulo 2 Copiar. Aí você pressiona Ctrl T nessa camada de cima, clica com o botão direito, virar horizontalmente e aí você segurando o Shift você arrasta para o outro lado aqui, ó. E deixa bem alinhado certinho. Lembrando que para dar zoom, você segura Alt e rola o scroll do mouse para frente. E para retirar o zoom, você segura Alt e rola o scroll do mouse para trás. Então, vou dar zoom aqui e vou trazer um pouco mais para cá, ó. Tá ótimo aí. Pressiono Enter novamente. E a gente já tem parte da nossa Facecam já criada. Se você quiser baixar um pouquinho mais esses retângulos aqui, né, se eles ficaram altos, você pode selecionar os dois aqui, ó, pressionando Ctrl, pressiona Ctrl T e aí você baixa aqui, ó, as duas formas juntas. Então eu vou deixar basicamente aqui assim. Isso aí também pode variar segundo o tamanho que você fez, no caso, os retângulos, tá? Então não esquentem quanto a isso. Você pode ajustar tudo tranquilamente, simplesmente pressionando Ctrl T, tá certo? Bom, dando continuidade, eu vou aproveitar esse mesmo retângulo que eu tenho aqui em cima para poder refazer um novo aqui, tá? Lembrando que já está selecionado aqui o retângulo e agora eu vou simplesmente clicar nessa camada de cima aqui, ó, nesse retângulo 2 copiar e vou fazer mais um retângulo aqui embaixo. Clico nessa janelinha ali, Ctrl T e aí aqui eu vou ajustando, né, ao centro, ó, quando aparece essa linha rosa significa que está ao centro, ou você pode clicar na primeira ferramenta mover aqui, deixa na parte de alinhar com a tela e aí você clica aqui que ele centraliza certinho para você. Lembrando que centralizando agora só verticalmente, tá? De cima para baixo ou de baixo para cima. E aí, ó, Ctrl T, eu vou posicionar aqui, ó, tá centralizado. Segurando Ctrl e segurando Shift e Alt, eu vou fazer esse efeito aqui, ó, tá vendo, ó? Então é basicamente isso que eu quero que faça, né? Eu quero que essas pontas aqui, elas fiquem mais finas, né? No caso, ela começa uma base maior aqui, né? É um trapézio, né? Uma base maior e uma base menor. Então é basicamente isso. Aqui também você pode definir o grau que você vai querer. Nesse caso você também coloca 30, tá? Nessa opção aqui, ó, tá escrito H. Então, ó, 30, pressiono Enter. Se eu quiser aumentar um pouquinho, eu posso aumentar, mas no caso aqui é só deixar centralizado e ir posicionando como eu queira. Vou deixar aqui mesmo, pressiono Enter e tá feito aqui a parte inicial da nossa Facecam. Agora a gente vai colocar aqui um outro retângulo, tá? Que é para poder fazer um efeito meio que neon, dar mais um destaque. Aí a gente vai criar uma nova camada para a gente fazer um outro retângulo. Você vem na ferramenta Retângulo,
vamos desabilitar o preenchimento, tá? Clicando aqui, ó, nessa parte. E o traçado a gente habilita na cor azul, ou seja, na mesma cor que a gente fez o interior aqui. Então, no caso, será essa cor. E aí, eu vou deixar aqui no tamanho 5 e a gente simplesmente vai desenhar um novo retângulo aqui. Então, ó, vou fazer aqui, não se preocupe se não ficar alinhado, depois a gente vai alinhar certinho, ó. Digamos que seja aqui. Fiz o retângulo, tá feito. Vou clicar nessa setinha para amenizar, pressiono Enter, eu visualizo como é que tá, ó. Uma coisa que a gente já vai fazer logo de início é centralizá-lo com a tela. Então eu venho na primeira ferramenta mover aqui, vou centralizar, no caso verticalmente e também horizontalmente. Então ele vai posicionar aqui, ó, bem certinho para mim. Tá centralizado, o que é que eu posso fazer agora? Se você quiser, você pode deixar dessa forma aqui que já fica bonito, tá? Já fica show de bola. Mas eu vou fazer meio que uma máscara aqui para poder esconder algumas partes e ficar meio que falhado mesmo esse contorno. Fica bem interessante, você faz se você quiser. Se não, é só avançar um pouquinho o vídeo aí, quando eu estiver já digitando o texto, você retorna. Veja bem, eu vou pegar aqui essa ferramenta de baixo, ó, que é a ferramenta letreiro retangular, e eu vou fazer aqui algumas seleções. No caso, eu vou selecionar daqui para cá, ó, até no cantinho, ó. E eu vou clicar aqui nessa opção, ó, que é para criar uma máscara. Então eu clico aqui, ó, e ele vai criar uma máscara. Só que ele fez a máscara no sentido errado, eu não queria que fosse nesse sentido. Então o que é que eu faço? Selecionando a máscara, eu pressiono Ctrl I e aí ele vai inverter essa máscara e logicamente o que estava mostrando vai ser escondido e o que estava escondido acabou aqui agora sendo mostrado. Tá feito? Então olha só, bem interessante. E o que é que eu posso fazer? Se você segurar Ctrl e clicar dentro da máscara, você tem aqui uma seleção. E aí você pode ver que ela está inversa. Então eu vou ter que inverter ela primeiro, pressionando Ctrl Shift I. Então eu inverti a máscara. Você pode ver que o contorno, né, o tracejado que tinha aqui já não tem mais. Eu só vou clicar nela, segurar Shift e vou arrastar aqui, ó, para outra guia. E vou deixar basicamente no mesmo alinhamento que eu tinha deixado o outro aqui, tá? No cantinho aqui, ó. Acho que aqui assim tá ótimo, ó. Nas setinhas do teclado também você consegue posicionar. Tá ótimo aqui. Eu vou simplesmente vir nessa parte do seletor de cor. Vou inverter para o preto, tá? Porque na máscara, tudo que é preto não é mostrado. Tudo que é branco fica para se visualizar. Então deixo o preto, seguro Alt e pressiono Delete. Alt, Delete, tá? Ou você pode pegar a ferramenta aqui, ó, lata de tinta e pintar aqui dentro também que funciona, tá? Então, ó, Ctrl D, desfiz a seleção, já está feito aí a nossa moldura, a parte inicial. O que mais que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa parte do retângulo que a gente fez agora, tá? Vamos colocar um brilho aqui para ficar mais interessante. Então, ó, com o botão direito nessa camada a gente vai até opções de mesclagem. Nós agora vamos até brilho externo. Se o seu não tiver aparecendo por acaso, você clica em FX, aqui você tem todos os efeitos, como também você pode clicar aqui, ó, redefinir para a lista padrão e tudo vai ficar padronizado igual quando você instala o Photoshop. Tá certo? Então, qualquer coisa é só você redefinir aí que você vai ter o brilho externo aqui para você estar trabalhando. Então veja bem, a gente habilitou opções de mesclagem, aí você vem, aplica aqui o brilho externo, pausa o vídeo aí agora e configura do jeito que tá o meu aqui, ó. Tá vendo, ó? Colocou essas configurações, você clica em OK. Muito bem, o azul que eu coloquei aqui no brilho é o mesmo azul que está aqui no centro, tá? Então, olha só, se eu segurar Alt e rolar o scroll do mouse, eu vou ver que aqui, ó, tem umas partezinhas que estão meio azuladas. E é exatamente esse o propósito, tá? E agora é hora de colocarmos o texto. Então, eu venho na ferramenta de texto, tá? Que é essa opçãozinha aqui. Vou selecionar essa fonte aqui nessa parte, ó. Você clicando aqui na seta, você vai procurar a fonte e aí você pega essa daqui. Deixa em regular e a gente vai clicar aqui, ó, em qualquer parte. Vamos digitar o texto. Nesse caso eu vou colocar @zielmourayt, tá certo? Aproveitando, esse aqui é o meu Instagram. Se você quiser me acompanhar lá, para cima ter informado sobre novidades do canal, pra gente trocar uma ideia, você pode me acompanhar nesse Instagram aqui, que é o @zielmourayt, e tem também o @drastion, onde a gente pode trocar algumas ideias sobre produção e design, tá certo? Então, ó, fiz ali, pressiono Ctrl A para selecionar todo o texto. Na parte superior aqui eu vou trocar, no caso, a cor, vou colocar branco. Vou clicar aqui em OK. Eu posso aumentar o tamanho, logicamente, vou por 50. 50 já ficou mais interessante, ó. Posso configurar o texto certinho como eu queira. Como também você pode simplesmente selecionando todo o texto aqui, ó. Quando o texto estiver selecionado de forma editável, do jeito que está aqui, ó,
tá? Você pode pressionar Ctrl T, que vai abrir essa janelinha de caracteres. Aqui você tem outras configurações de texto para serem feitas, como no caso o espaçamento entre as letras aqui, que eu vou colocar para 25, assim fica mais separado uma letra da outra, fica bem interessante. Ó, amenizei aqui a janelinha, clico na barra de propriedades para confirmar e eu vou centralizar ele vindo na primeira ferramenta, centralizando verticalmente. Bom, tá feita a nossa moldura, é basicamente isso. Agora a gente vai trabalhar em outros aspectos aqui. Bom, seguinte, vamos selecionar tudo aqui, ó, do seu nickname, né, no caso aí, do seu texto, até o primeiro retângulo que a gente fez aqui. A gente vai segurar Shift e vamos clicar no primeiro retângulo aqui. Então, ó, cliquei aqui, ó, segurando Shift, tá? Selecionou tudo, eu clico aqui, ó, para criar um novo grupo. Eu vou renomear aqui como base mesmo, porque essa aqui é a parte base da imagem, né, da moldura. E aí, quando eu fizer isso, eu duplico esse grupo que eu acabei de fazer, pressionando Ctrl J, tá? Eu vou tirar a visibilidade desse grupo renomeado como base e no base copiar, eu vou simplesmente clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente e aí eu clico novamente com o botão direito, opções de mesclagem. E aí eu vou aplicar uma sombra interna, tá? Vou colocar um brilhozinho aqui nessas configurações. Aí eu duplico essa sombra interna, clicando nesse maisinho aqui, tá? Aí você vai ter uma outra sombra interna que é essa daqui. Você pode configurar aqui, né, em relação a tamanho, a distância, né? Eu vou colocar basicamente aqui assim. Aqui no desfoque eu vou aumentar um pouquinho, né? Talvez 5. E o tamanho eu vou reduzir um pouco, que daí dá um contorno bem legal, ó. Olha só, 27 ficou ótimo. Então você vai configurando aqui, ó, nessa parte de sombra interna, todos os efeitos que você vai estar aplicando aí na sua moldura. Então eu creio que aqui assim, ó, já ficou interessante. Só para você entender, no primeiro sombra interna você deixa nessas configurações, no segundo sombra interna você põe nessas configurações aqui. Lembrando que para você ter duas sombras internas é só você clicar nesse maisinho aqui que você já vai ter as sombras para você estar trabalhando. E aqui a gente vai aplicar uma sombra projetada, tá? Sombra projetada é só para poder dar mais um contornozinho ali na parte inferior. E aí você deixa em multiplicação, tá? Multiplicação. E você só mexe aqui, ó, na distância. Eu vou colocar a distância aqui em 15 e o ângulo aqui eu vou colocar 120. Então olha só como já ficou bem diferente. Deu mais um destaque aqui para nossa moldura. Agora é só clicar aqui em OK. E aí você pode duplicar novamente aqui essa imagem, ó, Ctrl J, botão direito, rasterizar estilo de camada. E aí essa daqui você pode tirar a visibilidade. E por que é que eu fiz isso, né? Porque a gente vai remover essa parte azul clicando nessa ferramenta aqui, ó, com o botão direito. Eu venho até ferramenta varinha mágica, tá? Ela fica aqui no conjunto na quarta opção, tá? Essa daqui, ó, ferramenta varinha mágica. Clico no azul e pressiono Delete e pronto, agora eu tenho uma moldura sem fundo. Para isso é só pressionar Ctrl D. No caso a moldura está sem fundo, mas o projeto que eu criei vem com fundo branco. Como é que eu faço para remover? Eu clico no olhinho aqui, ó. E eu tenho agora essa parte PNG para eu estar colocando no meu OBS, para eu estar colocando aí no programa em que eu for fazer a stream ou até mesmo no editor de vídeo. Como é que eu faço agora para salvar Ziel? Eu venho até arquivo, salvar como, e aqui eu vou colocar salvar no computador, vou escolher um diretório, no caso eu vou colocar aqui área de trabalho, o nome pode ser Facecam mesmo, e o tipo eu vou colocar em PNG. Tem que ser em PNG, senão não fica sem fundo, fica com fundo e aí vai te atrapalhar, tá? Então você deixa sem fundo e clica em salvar, na sequência clica em OK, tá certo? Então olha só, tá bem feito aqui o negócio e eu queria pedir para vocês para a gente fazer algo ainda mais legal, tá? E como é que vocês podem me ajudar a fazer isso? Deixando o like nesse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like aí que eu tô pensando em criar uma outra moldura pra gente fazer ela animada. Sim, animada para você estar utilizando aí nos seus vídeos e nas suas live stream. Então vamos tentar bater aqui 200 likes nesse vídeo que eu vou estar tentando fazer para vocês, né? O like me motiva bastante e assim eu trago para vocês esse tutorial bem legal, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado. Agora você tem aí sua arte PNG, basta posicionar aí no seu programa e fica à vontade para utilizar, para compartilhar com seu amigo, que vai ser bem interessante, tá certo? Eu espero que você tenha curtido. Qualquer coisa deixa nos comentários aí o que foi que você achou desse vídeo, o que é que a gente tem que melhorar. Se você tem ideia de vídeo também, pode colocar aí nos comentários, que eu vou ler todos e eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo o seu pedido de vídeo aí, tá certo? Então, é nóis, valeu família Drashon, tamo junto!